E agora, irmãos, possa ser que houve um aquietamento. Porque quando nós recebemos uma bênção diante do Senhor, nós recebemos a bênção de Deus. E nós precisamos ser constantes. Precisamos ter constância, irmãos. Constância em buscar o Senhor. Às vezes acontece uma coisa boa na vida da gente, a gente paramos de buscar a Deus, paramos de entregar sacrifício ao Senhor, de estar no altar do Senhor todos os dias, irmãos. E nesses últimos dias a gente tem percebido que algumas pessoas têm subido no altar e têm falado, como eu era antes, como eu era assado, como eu era assim, como eu pregava, como eu evangelizava, como eu buscava o Senhor, quando eu buscava a tua face, Senhor, quando eu subia aos montes, quando o Senhor me revelava, quando pessoas eram abençoadas por minha vida, quando eu tinha um chamado, quando eu era avivado na tua presença, quando eu estava na tua casa todos os dias. Irmãos, será que quando nós estamos vivendo esse tempo, era por causa das circunstâncias que nós estamos passando? E quando passou uma circunstância difícil em nossas vidas, irmãos, nós paramos, ou até mesmo esfriamos na fé, né? Porque às vezes, irmãos, as circunstâncias ela faz com que nós busquemos mais a Deus. Mas quando paramos de buscar mais a Deus, é porque às vezes a coisa melhorou, né? O que as coisas já quedou mais, aconteceu um vendaval na sua vida, aconteceu algo terrível e você vai começar a buscar a Deus. Ou alguém está enfermo, alguém está doente, aí você vai para as madrugadas buscar o Senhor. As suas orações já não são mais as mesmas, de frieza. A sua oração agora é aquela oração constante. Deus muda a situação. Deus anda com providência na vida de meu pai, da minha mãe. Deus está acontecendo isso. Deus muda a minha vida financeira. Agora você já não é mais aquela pessoa que estava frio. Agora você está forte. Agora você está fervoroso na fé, buscando a presença do Senhor. Porque a circunstância bateu na tua vida, na tua casa, na minha vida, ou então na minha casa. Então Abraão estava constantemente, bispo, buscando ao Senhor, me ensinou a minha promessa. Jesus apareceu na minha casa. E agora, será que parou tudo? Será que parou o sacrifício? Será que parou a constância de buscar o Espírito Santo? Será que parou o amor, irmãos? Será que parou a paixão de buscar a Deus? Porque assim, irmãos, quando nós entramos na casa do Senhor, o culto, ele vai ser uma bênção ou ele não vai ser uma bênção. Vai depender da sua entrega com o Senhor. Vai depender da forma que você vai entrar na casa de Deus. É por isso que o Senhor disse, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Quando nós entramos na casa do Senhor, nosso primeiro pensamento é me prostrar diante da presença do Senhor. Irmãos, quando eu entro na casa do Senhor, minha esposa está aí do lado. A adoração que eu vou dar ao Senhor é para Deus. Ela vai dar a adoração dela ao Senhor. Ela vai buscar a Deus da forma dela. Eu vou buscar a Deus da minha forma. Então o culto será abençoado nas nossas vidas da forma que nós entregamos, da forma que nós entregamos o nosso coração diante do Senhor. Ou então, irmão, às vezes você pode entrar, você pode sair até pior do que você entrou. Você pode ouvir uma palavra que você não gostou e sair daqui zangado. Porque às vezes o inimigo ele tenta cirandar nossa mente e às vezes colocar coisas no nosso coração para que nós venhamos entender de uma forma errada. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é entendida da forma onde o Espírito de Deus quer revelar as nossas vidas. É o Espírito de Deus que revela no teu coração a palavra do Senhor. E quando nós entregamos ao Senhor, por isso que existe um momento de louvor, existe um momento da abertura. Às vezes você entra aqui triste, cabisbaixo, e às vezes chega uma abertura, o pastor Alex está pregando, aí você recebe uma palavra do Senhor, ao seu ânimo já não é mais o mesmo. Aí você está louvando, aí você ouve o louvor, irmãos, o ambiente ele muda totalmente. Porque o louvor também ele quebra cadeias. O louvor também ele liberta vidas também. Porque é a palavra do Senhor sendo entoada. E os céus eles se abrem. Os céus ele abre em nome do Senhor Jesus. Quando você vê o louvor ele entoando. E quando você vê o varão aqui ministrando,
Tiago ministrando o teclado, os meninos ministrando o louvor. Então, irmãos, você vê que há uma sintonia. Imagine se Tiago estiver tocando em uma letra e o varão estiver tocando em outra. E o varão estiver tocando em outra letra, então fica tudo sem sintonia. Então Deus em nossas vidas, irmãos, Ele quer que você esteja sintonizado. Ele quer que você esteja na presença do Senhor todos os dias. E chegou na igreja, chegou na casa do Senhor, entre em sintonia. Dobre o seu joelho, busca o Senhor. Aleluia. Louve, abre a sua boca para cantar diante de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Às vezes a gente não canta, às vezes a gente fica sentado, às vezes a gente fica em pé, e às vezes a gente fica cansado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos passando por alguns momentos difíceis em nossas vidas. Às vezes está tudo bem, mas quando as coisas começam a ter tendência em ficar ruim, as coisas começam a apertar, meu irmão, eu quero ver você não louvar. Eu quero ver a gente não abrir a nossa boca e começar a cantar. Eu quero ver a gente não abrir a nossa boca e começar a glorificar o nome do Senhor, irmãos. Então Abraão, ele, depois disso aí, lá no versículo 22, capítulo 22, depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, ele disse, Abraão, este ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo. Assim caminhavam juntos, ambos juntos. Quando o Senhor, depois de algum tempo, Isaque já estava grande, com os seus 10 anos, quem sabe os seus 14 anos em diante, Deus ele vai atrás de Abraão. Deus ele prova Abraão com aquela promessa que Deus ele tinha dado a Abraão. Isaque cresceu. Isaque foi desmamado. Isaque agora está virando um homem. E agora o Senhor chama Abraão, vai até a terra de Moriá e me dá Isaque como sacrifício para mim. Abraão ele ouve a voz do Senhor. E Abraão, irmãos, ele fica em silêncio, porque o texto não diz que Abraão indagou alguma coisa com Deus. Quando a gente vê Moisés indagando ao Senhor, quando a gente vê alguns profetas indagando ao Senhor, quando a gente vê Jonas indagando o Senhor, Elias também indagando o Senhor, ele ficou mudo, e a Bíblia fala que ele saiu de madrugada. Madrugada é um local onde ninguém vê. Você, quando sai de madrugada, quem vê você saindo de madrugada? Ninguém vê você. Só a vizinha fofoqueira. Só aquelas pessoas que ficam olhando a sua vida. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ninguém vê você, Tiago. Imagina Tiago saindo de madrugada para trabalhar. Só Deus vendo Tiago saindo de madrugada para trabalhar. E assim aconteceu com Abraão. Porque Abraão não poderia dizer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Abraão não avisou a Sara. Se avisa a Sara, não mate meu filho. Só tem um filho só, mas a promessa que Deus tinha era com Abraão. Se Abraão fala com Sara, irmãos,
Se você fala uma promessa que Deus deu para você, para alguém, as pessoas vão dizer: você ficou louco? Você vai fazer isso? Você vai investir seu dinheiro nisso? Você é doido, o dinheiro está na sua conta? Mas foi Deus que falou com você, irmãos. Foi Deus que te mostrou: olha, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Se tu mostrar e mostrar o teu projeto para alguém que não fala a tua mesma linguagem, essa pessoa vai te dizer: rapaz, com que dinheiro tu vai fazer isso? Com que condições tu vai fazer isso? Rapaz, tu vai construir uma casa grande de 4 quartos, tu ganha um salário mínimo. Tu é doido. Mas foi Deus que deu a visão a ele, irmãos. É forte. Foi Deus, irmãos, que te deu a visão a você. Foi Deus que te deu o projeto, meu irmão. Aleluia. Foi Deus que te deu o projeto. Então, coloca esse projeto na mão do Senhor. Coloca isso aí diante da presença de Deus. Foi porque foi Deus que te deu. Não foi outra pessoa que te deu. E às vezes você pergunta a uma pessoa que não tem nada a ver com você: o que é que tu acha? E a pessoa fala disso: rapaz, isso aqui é muito difícil, isso aqui tu não vai conseguir não, rapaz. Mas dentro do seu coração você está gritando ali: Deus vai fazer. Deus vai mudar a situação. Eu vou entregar isso aqui ao Senhor. Eu vou entregar uma botija de azeite e um punhado de farinha. Vou entregar o profeta. Só tem isso aqui, Tiago, porque o meu filho, eu vou comer e os meus filhos vão morrer também, mas só tem isso aqui. Mas eu vou confiar na promessa que Deus me deu, eu vou confiar na promessa do profeta, na palavra do profeta. E a Bíblia fala que ela fez primeiro para o profeta, e houve uma grande multiplicação dentro daquela casa, irmãos. E houve uma grande abastança, uma grande bênção dentro daquela casa, porque ela acreditou na profecia do profeta. Ela acreditou na palavra que ela estava ouvindo, porque vinha de Deus e não vinha de homens. Então, irmãos, Abraão, ele acreditava que mesmo que Isaac ele fosse morto e fosse sacrificado, Deus ele poderia ressuscitar Isaac das cinzas. É por isso que o Senhor disse, é por isso que Abraão disse: iremos e voltaremos. Aleluia. Iremos, ele deixou os nossos. Abraão e Isaac e os seus moços, os seus servos, andam 3 dias. Andava um dia, descansava o outro. Andava um dia, descansava o outro. Mas quando chega no monte onde Deus mostrou, do Monte Moriá, Abraão teve que ir com Isaac sozinho. Tem momentos, irmãos, em nossas vidas que uma quantidade de pessoas elas vão andar com a gente. Mas quando nós chegarmos em um nível, essas pessoas elas vão ficar para trás. E só iremos andar eu e a minha casa e a minha família. Vai ter nível que Deus só vai permitir subir ao monte você e seus filhos. Porque as pessoas que estão juntamente à multidão não vão entender a promessa de Deus. Então Abraão ele sobe somente com Isaac, porque as pessoas não iriam entender o que Deus estava mandando Abraão fazer. Tem coisas que Deus está mandando você fazer, tem coisas que Deus está mandando você praticar na casa de Deus, mandando você investir na sua vida, mandando você sacrificar mais a tua vida, mandando você mais ficar na sua, descansar na presença do Senhor. E tem pessoas da sua casa, da sua família que não vai entender. Não vai entender. Então quando o Senhor manda Abraão subir, Isaac sobe com a lenha. Isaac leva a lenha e o cutelo e o fogo. E quando chega aqui no versículo 8, respondeu Abraão, versículo 7, quando Isaac disse a Abraão: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E assim seguiram ambos. Essa é uma das palavras mais fortes desse texto, porque
Isaac, ele pergunta a Abraão sem arrodeio: tudo está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A lenha, o telo e o fogo, mas cadê o cordeiro? Nós estamos levando, bispo, o fogo, estamos levando a lenha, estamos levando o cutelo. O que a lenha representa em nossas vidas? Quantas lenhas nós já queimamos nessa vida, irmãos? Quantas lenhas você já queimou? Aí às vezes nós falamos: que eu era assim, que eu era fervoroso, que eu buscava a presença do Senhor, que eu era fervoroso, era quente, era cheio de fogo. Irmãos, a lenha queimou. Tem que buscar outra lenha para queimar novamente. Porque às vezes a gente se encheu aqui na igreja, né? O domingo ficou cheio. Na segunda-feira tem que buscar mais lenha para queimar. Tem que buscar mais fogo para se incendiar. Porque lá fora, irmãos, tem uma chuva, um temporal terrível para queimar sua lei, irmãos. Para tirar sua esperança. Para queimar, para apagar o seu fogo. Para tirar a vontade de você vir buscar o Senhor. E precisamos buscar mais lenha. Colocar mais lenha no altar. Acender mais o nosso altar na presença do Senhor. Com oração, com jejum, com clamor, com arrependimento. Com arrependimento, principalmente com arrependimento, né? E precisamos também do cutelo, porque é algo que corta, irmãos. É a palavra de Deus, ela precisa ser cortada em nossas vidas. Se nós não lemos a palavra do Senhor, não corta. E é necessário, irmãos, que o sacrifício haja um corte. O sacrifício, meu irmão, precisava cortar, irmãos. Era necessário que o sacrifício cortasse a garganta e abrisse toda a banda do animal e tirasse todas as vísceras, para que o sacrifício fosse aceito diante de Deus e depois cortado em pedacinhos e depois tocasse fogo para que o Senhor recebesse o sacrifício. E Isaac seria assim o sacrifício. Isaac seria cortado, bispo. Imagine você pegar um filho, o seu único filho, a sua promessa, e colocar em cima da lenha, e agora pegar o cutelo e imolar o seu filho e abrir o seu filho, irmãos. Abrir de forma terrível, como se abre um animal assim, porque o sacrifício acontecia antigamente assim, e depois cortasse em pedacinho e agora tocasse fogo, para que o Senhor recebesse como aroma nas narinas do Senhor. Mas Abraão disse: Deus proverá. Abraão acreditava, irmãos, que Isaac seria morto. Mas Deus iria prover de alguma forma outra situação para que Isaac não fosse morto. Mas no coração de Abraão, irmãos, Isaac já tinha sido morto. Isaac já morreu. Isaac Deus já recebeu o sacrifício de Isaac. E agora, versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e a deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o céu lhe bradou: o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe fartas, porque sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e lhe ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. É forte. O que Abraão profetizou, aconteceu.
era Isaac, mas Deus providenciou um carneiro. Era Isaac, mas Deus deu livramento Isaac. Se Isaac soubesse que era ele, como diz alguns, pedra para que ele pega na carreira. Isaac ia descer aquele monte ali, embolando, ninguém ia segurar Isaac. É um monte de cachoeira. Aí eu fico imaginando ali, quando Isaac é solto e o sacrifício ali rolando, Isaac fica. Graças a Deus. Graças a Deus que não foi eu. Mas quando o Senhor ele substitui Isaac pelo carneiro, mas estava faltando o cordeiro. O cordeiro estava faltando, irmãos. E o grito de Isaac ele ecoou por muitos anos. O grito de Isaac ele ecoou por mais de 1000 anos. Porque Isaac respondeu para Abraão: onde está o cordeiro? E Abraão diz o quê? Deus proverá o cordeiro. Esse grito de Isaac ele ecoou até o dia de hoje. E quando João Batista, irmãos, estava pregando no deserto, o que é que ele disse? Lá em João 1, no versículo 29, se eu não me engano: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí estava o Cordeiro de Deus. O Cordeiro apareceu depois de vários anos, pastor Felipe. O Cordeiro do Senhor apareceu nos tempos da gente, irmãos. De Mateus para trás, só existia sacrifício, irmãos. Sacrifício de carneiro, de bode, de bois, porque o sangue ele cobria o pecado da imunidade, da humanidade. Era o sangue. Quando o sacerdote colocava o sangue na tampa do propiciatório, né, o Senhor ele cobria o pecado do povo e perdoava o pecado da nação. E agora o pecado não é mais, bispo, coberto. Agora o pecado agora é tirado, irmãos. Aleluia. Seu pecado, irmão, não está mais coberto. Seu pecado agora está tirado. O Senhor tirou o pecado da minha e da sua vida. O Senhor tirou o pecado das nossas vidas, irmãos. O Senhor tirou o pecado da nossa casa, da nossa família, através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro, porque João Batista disse que ele não era o Cristo, mas que viria o Cristo, que ele não era digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Mas quando Jesus ele passa, ele diz: aí é quem é, ó, o Cordeiro de Deus, é esse aí que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ele se apresenta como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora o Senhor ele tira o meu pecado e o teu pecado, ele não mais encobre mais os meus pecados e os teus pecados. Mas agora o Senhor tira os nossos pecados, irmãos. E agora, se o Senhor tira, e porque muitas das vezes nós queremos colocar, se o Senhor tira, irmãos, o pecado em nossas vidas, Arão, porque muitas das vezes nós queremos colocar o pecado em nossas vidas, porque muitas das vezes nós queremos colocar algumas situações que fazem a gente pecar, irmãos. Porque hoje nós temos uma natureza assim pecaminosa, irmãos, mas temos o Espírito Santo de Deus que nos faz nova criatura todos os dias. Temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E hoje nós podemos ter uma santidade, mas através do sangue de Jesus. Hoje nós podemos ter a graça salvadora de Cristo Jesus, da sua misericórdia dentro de nossas vidas. E é necessário nós buscar a santidade de Deus para o Senhor. E você vê, irmãos, hoje no dia a dia, é difícil hoje nós encontrarmos santidade, é difícil hoje nós encontrarmos algumas purezas no coração de algumas pessoas. Mas o Senhor nos chamou a gente ser santo, como Ele é santo.
O Senhor nos chamou para nós fazer uma diferença nessa geração, ser limpo de mãos, puro de coração, em nome do Senhor Jesus. E o Cordeiro de Deus, ele chegou, Jesus chegou em nossas vidas, porque ali era somente a tipificação. Lá em Gênesis, Deus estava mostrando como o Senhor Jesus ia ser morto, estava mostrando o modelo, mas o Senhor, ele tirou Isaac do altar e colocou seu próprio filho para morrer por mim, para morrer por você, meu irmão. Hoje nós temos vida e vida em abundância. Hoje nós temos a marca de Cristo em nossa cabeça. Nós temos o sangue de Jesus em nossas vidas. É pelo sangue de Jesus que nós somos salvos. É pelo sangue de Jesus que nós somos libertos, meu irmão. É pelo sangue de Jesus que nós estamos aqui na presença do Senhor todos os dias. Porque o sangue de Jesus é poderoso, irmãos, em nossas vidas. Verdade, Deus. E nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus todos os dias, mano. É sair de casa, sangue de Jesus tem poder. É você ver uma situação, sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Irmãos, eu não consigo compreender, bispo, pessoas brincando com as coisas de Deus, até mesmo na internet, até mesmo brincando com palavra de Jesus, de aleluia, de não sei o quê. De Jesus. Meu irmão, as coisas de Deus é santa. Quando você clama o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus mesmo que vai lá adiante. Quando você dá um glória a Deus, é para o nome do Senhor ser glorificado. Irmão, você pode brincar com qualquer coisa, mas não brinque com as coisas de Deus, não. Glória a Deus. Não use live ou internet para brincar com as coisas de Deus, não, porque o Senhor não está nessa coisa, não, irmão. Eu não digo assim que às vezes a gente brinca com algumas coisas aqui, né? Coisas sadias, mas a gente vê pessoas debochando do Evangelho. Não, irmãos. E Jesus, ele morreu por nós. Jesus, ele morreu pela minha vida, pela tua vida, pela tua causa, pela minha causa. É só clamar pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele nos liberta todos os dias. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? A nossa natureza, ela quer pecar. A nossa carne, ela quer fazer coisas erradas, coisas que não agradam ao Senhor, né? Aquela natureza que nós temos, às vezes herdamos de alguns ancestrais, dos nossos pais, nossos avós. É uma natureza difícil. Eu sempre peço a Deus, para Deus mudar a minha natureza. Porque, irmãos, assim, eu não tenho essa dificuldade de eu ficar quieto, de eu ficar calado. Se eu puder ficar calado uns 2 dias assim, eu não tenho essa dificuldade. Porque é a minha característica, às vezes, ficar calado, mas eu estou bem. Mas tem pessoas que quando está calada, ela conversa demais, mas quando ela está calada, tem alguma coisa errada. Mas a minha característica é essa. Mas às vezes, aquela pessoa que conversa demais, o bispo quando está calado, está passando qualquer coisa. Quando o Mário está calada, está acontecendo alguma coisa. Então, Deus ele trabalha de forma diferente, de multiforma diferente. Então, você tem a sua essência, você tem seu jeito de ser. Eu preciso, compreender, respeitar o seu jeito. Mas às vezes o seu jeito não é esse. E Deus ele quer mudar, Deus ele quer trazer novamente uma dimensão na sua vida. Né? Às vezes quando eu vejo o Evilásio dando glória a Deus, fala, Evilásio está quieto hoje, está calado. Porque a essência dele dá glória a Deus e glorificar o nome do Senhor. Né? Então a essência, o irmão que vem todo dia para a igreja, alguma coisa não está acontecendo porque ele não está vindo todo dia. A essência dele é todo dia vir para a igreja. Todo dia ele quer estar na igreja, no culto de oração, né? No aniversário de criança, de cachorro, de boneco. Né? Ele quer estar na igreja, então a essência dele, a essência de Tiago é tocar, né? É cantar o louvor aqui, a sua essência é ser um levita do Senhor. Então, quando as coisas começam a ficar diferentes, alguma coisa, meu irmão, está errado. Nós não estamos dando o sacrifício que deveria ser dado. Quando eu não estou aqui com vontade de vir para casa, que não estou com vontade de pregar, alguma coisa está errada comigo. Quando a pessoa chega, tu vai pregar hoje, eu falo, não vou pregar hoje não
sei nem que dia eu vou pregar. Alguma coisa está errada comigo, porque a minha essência não é essa. Porque Deus ele te deu o dom de você pregar, te deu o dom de você cantar, te deu o dom de você ensinar. Quando você não quer mais ensinar, tem alguma coisa errada. Porque tem pessoas aqui que Deus deu o dom de ensino, para ensinar a palavra, para discipular alguém. E às vezes você não está querendo mais isso, meu irmão, você não está querendo cantar mais, tem alguma coisa errada. Então, o Senhor ele quer mudar isso em nossas vidas. Deus quer tirar essa natureza, meu irmão, essa natureza humana, carnal, e colocar, irmãos, aquela essência espiritual, tirar o homem natural, e colocar o homem novamente sobrenatural dentro de nossas vidas. Porque aquele que é natural, irmãos, pensa nas coisas da terra, mas o homem que é espiritual, como ele vê as coisas diferentes, ele pensa nas coisas de Deus. E que Deus ele venha renovar em nossas vidas, irmãos, o homem sobrenatural que é dentro de você. O Espírito Santo de Deus em sua vida. Porque João Batista ele batizou com água. Mas Jesus ele batizará, está batizando com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Com o Espírito Santo de Deus e com fogo, meu irmão. Então que o Senhor venha nos batizar nesses últimos dias com o Espírito Santo de Deus e com fogo. E para a gente terminar, eu até anotei aqui que diz que Isaac subiu a Moriá carregando a madeira. Você vê que Isaac ele sobe com a madeira, ele faz a pergunta, e Jesus ele sobe ao Gólgota carregando a madeira. Isaac carregando a madeira e Jesus carregando o madeira. Isaac sobe conversando com seu pai. Provavelmente ele conversou com seu pai, com os servos, mas Jesus ele sobe em silêncio, carregando o madeiro. E na última noite de Isaac, pode ser que Isaac estava guardadozinho com seu pai em uma tenda durante os 3 dias. E Jesus estava na última noite, depois que saiu do Getsemane, beijado, traído, foi levado ao sinédrio, depois entregue aos guardas, cuspido, machucado, chicoteado, caluniado. Isaac ele sobe amarrado com cordas e Jesus preso com pregos. E na crucificação, quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, Isaac estava sendo colocado no altar para ser sacrificado. Quando Abraão vai levantar o cutelo, Jeová Jireh gritava: não, não, porque para Abraão teve Jeová Jireh. Para Abraão teve Jeová Jireh. E para Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus estava crucificado, o próprio Cordeiro agora que clama ao Senhor, porque não tinha mais ninguém que clamasse, porque Deus ele tinha virado as costas para Jesus, porque Jesus teria que passar pela cruz sozinho, mas Isaac estava passando com seu pai. E quando Jesus ele estava sozinho naquele madeiro, Jesus ele exclama: Lama, Lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Isaac ele desce 3 dias do monte, vai para sua casa, o colo da sua mãe, e Jesus, depois de 3 dias e 3 noites no seio da terra, carrega ainda um ladrão que estava à sua direita, que creu no Evangelho de Cristo, mesmo sendo crucificado. E depois muitos mortos foram ressuscitados depois da sua ressurreição.
Depois da morte de Jesus, depois de 3 dias, Jesus também, ele volta e é ressuscitado para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando o pastor Alex estava aqui anunciando o início. É forte. Isaac, ele vai para a casa do pai. Jesus, ele morre e ao 3º dia ressuscita e volta para a casa do Senhor. Glória! E agora ele já não, Jesus já não volta mais sozinho. Ele volta com um ladrão. E agora só existia, pastor Felipe, um filho, que era Jesus. Agora Jesus conquistou vários filhos. Quer mim, quer você, quer Maria, quer João, quer Moisés, quer Sueli, quer a pastora Nivalda. Jesus conquistou vários irmãos, mas o primogênito é Jesus de toda a criação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O que é que nós estamos sacrificando para o Senhor? O que é que você está obedecendo à voz de Deus, irmãos? O que é que nós precisamos entregar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Quando eu estava pedindo a Deus ministração nessa palavra, Deus falou muito forte no meu coração, porque nós precisamos mudar o cenário de nossas vidas. Triste ver no teu olhar a dor que ele sentia. Troca por um grande amor, te cravaram no mato. Eu não poderia repetir, perdoar os meus pecados. Estamos vivendo. Você acha que você deveria dar mais para o Senhor? Ou o nível que você está é suficiente para Deus? Hoje que nós estamos vivendo nesse século, o cenário hoje que nós estamos vivendo, será que nós precisamos colocar mais fogueira no altar? Para nós queimarmos mais na presença do Senhor. Eu queria orar pela sua vida, sobre você que está tendo dificuldade na sua área espiritual e você não está conseguindo buscar o Senhor da forma que deveria buscar. Eu quero orar pela sua vida. Força de buscar a Deus. Você não está sendo constante de buscar o Senhor.
eu me incluo também nisso. Será que nós somos as mesmas pessoas do fogo de antigamente? Você é a mesma pessoa do fogo de antigamente, irmãos? O chamado que arde ainda em você, o chamado ainda arde em você, e você tem esquecido o chamado de Deus sobre a sua vida. Só tem os dois varões aqui, nós vamos orar. Eu me incluo também.